Olá, bem-vindos ao canal Jornada. Eu sou Romina Bestet e hoje nós vamos aprender sobre o Rei de Copas, que no Tarot Thoth ele é chamado de Knight of Cups. Bom, vamos começar aqui descrevendo, né, o que nós vemos nessa carta. Bom, nós podemos ver que o nosso Rei de Copas está vestindo uma armadura, né? Ou seja, significa aqui que ele parece que ele está pronto para uma batalha. Só que é interessante ver que ele não está utilizando né? Ou seja, ele se mostra de alguma forma vulnerável nessa imagem. É interessante comentar que o rei de copas, ele é o único rei que ele não possui um capacete, comparado com todos os outros reis do deck do Thoth, e também é o único rei que não está segurando uma arma, né? Que não está assim pronto para se defender, ok? Então aqui ele está segurando com a sua mão esquerda as rédeas do cavalo branco, né? E ele segura essas rédeas com a mão acima da cabeça do cavalo, e ele também está segurando com a sua mão direita, ele segura uma copa com um caranguejo que como se saísse de dentro dessa copa. Bom, é interessante comentar aqui a relação entre o lado direito e o lado esquerdo do corpo humano, né? É conhecido pelos yogis, né, que a mão esquerda e o lado esquerdo do corpo está conectado com o lado direito do nosso cérebro. E isso é responsável pela energia magnética, pela energia receptiva, também chamada da energia feminina, ou seja, a mão esquerda é aquela que está recebendo. Já o lado direito, né, o lado que está segurando a copa, né, o lado direito e a mão direita estão conectados com o lado esquerdo do cérebro, que seria responsável pela expansão, pela atividade, pela energia masculina. É a mão que dá. Bom, nós podemos notar aqui, né, que ele está segurando as rédeas do cavalo. E é interessante comentar aqui que na sua mão esquerda significa que ele está segurando as rédeas, ou seja, significa que ele está mais receptivo, né? Ou seja, ele está sendo guiado pelas emoções, pela criatividade, né? Ele está e também mostra pelo fato dele estar vestindo verde, né? A armadura dele ser verde, ele está muito conectado com Vênus, né? Através dessa cor. Vênus está conectado com a Safirote número 7, que é e Netzah possui a cor verde, então essa é a conexão que existe aqui. O nosso rei de copas, ele aprecia a beleza, a harmonia, aprecia também a luxúria, o prazer da vida, né? É interessante mostrar também aqui que o cavalo ele não olha para frente, ele olha para o lado. É como se alguma coisa estivesse chamando a atenção desse cavalo, em vez de ir para frente e olhar assim pela lateral, né? Nós podemos notar também que nessa carta existem muita ação, porque existem ondas aqui. O cavalo está pulando. Então, de um modo geral, essa carta mostra uma energia gentil de movimento através das asas, através também da cor azul que nós temos aqui no plano de fundo, ok? Bom, é interessante comentar que o nosso rei de copas, ele é a parte fogo da água, ou seja, isso faz parte da característica dele. Ele é fogo em água, ou seja, esse fogo tenta colocar em movimento essa água. Então, o fogo é a parte mais ativa do aspecto da água que ele tem. É interessante comentar aqui também que o nosso rei de copas está correlacionado com a Safirote 2, Hokmah, que é a Safirote da sabedoria, do impulso criador, né? E ele está no mundo de copas, que é o mundo de Briá, o mundo da criação. O título dessa carta é O Senhor das Ondas e das Águas.
A simbologia visual aqui nós temos, né, um cavaleiro de copas que representa um movimento emocional, criativo, o impulso amoroso e intuitivo que manifesta-se no mundo. É o arquétipo do sonhador consciente, que navega pelo inconsciente com sensibilidade, beleza e domínio interior. Bom, vamos falar um pouco sobre o que nós podemos ver nessa carta. Vamos começar pelo cavalo branco. O cavalo branco, né? Ele surge galopando sobre o mar calmo, é um símbolo do inconsciente guiado pela consciência. O cavalo é puro e sereno, expressando disciplina emocional e movimento controlado. Ele é diferente do cavalo impetuoso do cavaleiro de paus. Aqui, o cavalo dá a graça, fluidez e domínio. Nós temos também o pavão aqui no fundo, onde tem essas ondas, né? O pavão na parte inferior da carta, ele se mistura com essa onda. Então, as são penas iridescentes, elas refletem as cores do arco-íris, representando a beleza, a expressão artística que nascem da emoção. O pavão também é símbolo da vaidade, do fascínio, da aparência, recordando que a verdadeira beleza vem do equilíbrio entre forma e alma. O pavão também está conectado, e é esse processo alquêmico que permite, né, que essas cores do arco-íris sejam refletidas, ok? Aqui no fundo nós temos esse mar, esse fundo azul com as correntes e com as ondas, né? Elas mostram o oceano das emoções e da intuição criadora. Representa o plano da alma, onde as emoções se movem e se transformam, alimentando a inspiração e o amor. Bom, aqui nós temos também o signo de Câncer, retratado aqui em cima, que mostra que o nosso rei de copas, ele é muito protetivo, ele faz você se sentir confortável, mas ele também vai demandar muito da sua emoção. Ele quer cuidar de você ou dos outros, mas ele também quer ser cuidado, ok? Ele também quer que cuidem dele. Se nós formos olhar a roda dos decanatos, o rei de copas, ele rege o último decanato de Aquário, onde nós temos os 7 de espadas, e ele rege 2 decanatos de peixes, o 8 de copas e o 9 de copas. Esse período referente ao rei de copas vai de 9 de fevereiro até o dia 10 de março. Bom, nós sabemos que esses decanatos e esses signos são os que dão a personalidade, né, para as cartas de corte, com exceção da princesa. Então nós começamos aqui com o nosso 7 de espadas. No 7 de espadas, nós temos a lua em Aquário. E essa carta dá a característica para o nosso rei de copas de que está relacionada com o fato dele desistir das coisas e dos planos que fez muito facilmente. Essa carta do 7 de espadas mostra um lado sombra do nosso rei de copas. Mostra que ele também não pode ser, a gente não pode confiar muito nele, ok? O nosso rei de copas também está atribuído ao 8 de copas. E a carta do 8 de copas nós temos Saturno. Então, essa carta também está correlacionada com o lado sombra do nosso rei de copas. E a carta do 8 de copas mostra que se o nosso rei de copas não tiver uma estimulação do campo exterior, algo que ajude ele a agir, que mantenha ele otimista, que mantenha ele em ação, né? Mostra que ele vai desistir, que ele vai ficar paralisado, mostra que ele vai ficar preguiçoso, né? Então, é tudo muito relacionado com o lado sombra, essas duas cartas, né? O 7 de espadas e o 8 de copas significam o lado sombra do rei de copas. Então, existem duas forças muito negativas correlacionadas ao rei de copas. Então, mostra que ele precisa de um estímulo muito grande aqui para não desistir, para continuar em movimento, né? Para não se paralisar. E
o último decanato que rege o nosso rei. E a carta do 9 de copas, nós temos Júpiter. Ele é a carta que dá o sucesso, a felicidade, né, essa carta que dá o otimismo para ele, que leva ele conseguir tudo aquilo que ele quer, tudo aquilo que ele planeja, né. Esse é o lado luz do nosso rei de copas. Então, mas é interessante, relembrar que por ele ter 2 decanatos que estão influenciando o lado sombra do nosso rei de copas, o nosso rei de copas é uma pessoa que é muito difícil de ser otimista. Ele tem muitas qualidades venusianas, nós podemos notar pela armadura verde que ele possui, né? Ou seja, significa que ele tem um gosto muito grande pelo amor, pela beleza, por relacionamentos. Ele tem um gosto bom pelas coisas boas da vida, né? Vênus também rege não somente sobre o prazer, mas também sobre o dinheiro. E nós temos aqui também a energia de Júpiter, né? Que Júpiter traz a expansão, a sorte, a tolerância, a moralidade, o conhecimento, mas Júpiter se manifesta aqui de uma maneira fraca, né? E o que que isso significa? Significa que ele não vai ter todas as positividades que Júpiter pode trazer para ele. Bom, o que que significa isso na sua essência? O cavaleiro de copas, ele é o impulso emocional, o ativo, a paixão espiritualizada, o amor que se move e cria. Ele é o arquétipo do poeta, do místico, do artista, que transforma sentimento em beleza e intuição em ação. No seu lado luminoso, né, ele tem aquele amor ideal, a sensibilidade, a empatia, o refinamento, inspiração artística e espiritual. Ele é o movimento harmonioso com diplomacia e encanto. É a capacidade de agir com o coração sem perder o foco. No seu lado sombra, ele tem ilusão, fuga emocional, promessas vazias, uma romantização excessiva e um idealismo sem base. Tem uma vaidade muito grande, uma sedução superficial, é a sombra do pavão. E tem uma dependência emocional ou dificuldade de agir com firmeza. Essa carta fala muito sobre alquimia, e é a alquimia do fogo com a água, que representa o impulso criativo do sentimento, o movimento da emoção purificada pelo espírito. Quando equilibrada essa energia alquímica, ela reflete em compaixão ativa e inspiração guiada. Quando desequilibrada essa alquimia, causa confusão emocional, dispersão ou dramatização. A mensagem desse cavaleiro de copa, desse rei de copas, né, que a gente vê um cavalo aqui, fala sobre a emoção é a tua força, mas o domínio é o teu poder. Que o teu coração te guie e que a tua mente saiba conduzir as rédeas. Bom, do ponto de vista divinatório, se essa carta for representar uma ação, fala para você seguir a sua paixão, para você ir atrás daquilo que você quer. Se representar uma pessoa, mostra alguém sensitivo, alguém criativo e muito espiritual, mas também alguém que precisa de uma estimulação externa. Ou então, essa pessoa vai se isolar e ficar preguiçoso e parado. Se essa pessoa representar um parceiro, né, em um relacionamento, você está lidando com alguém extremamente sensitivo, sensível, loyal, mas que precisa receber muito carinho, muita atenção. Ou então, se essa pessoa percebe que ela não recebe o tanto quanto ela quer, ela vai ter um relacionamento muito breve, ok? Cuidado, porque esse tipo de parceiro também pode ter uma tendência em mentir no seu lado sombra. Se essa carta representar um trabalho, essa carta representa alguém que não gosta de estar nos holofotes, alguém que não gosta de ser famoso, alguém que não gosta de ser popular, alguém que prefere trabalhar por detrás das cortinas, como decorador de interiores, como designers que trabalham junto com os grandes fashions designers que aparecem nas passarelas. Se essa carta aparecer como um conselho, ela fala: tome uma ação que você precisa para conseguir aquilo que você quer. Se essa carta aparece como um obstáculo, ela fala: você perdeu completamente o seu foco e você precisa de suporte. Bom, eu espero que você tenha gostado da descrição dessa carta. Eu termino o naipe de copas. E o naipe de espadas e o naipe de
pentáculos virão nos próximos meses, mas ainda não tem data definida, ok? Eu agradeço você por me ouvir. Assim que eu estiver postando os outros naipes, eu deixo aqui uma mensagem, eu aviso vocês. Agradeço. Os naipes de fogo e o naipe de água estão disponíveis no Gumroad para você completo. Um grande beijo